Meus queridos irmãos, a liturgia de hoje nos convida a uma vida de generosidade, de confiança em Deus. Mas antes de explicar isso através de uma história, apenas uma pequena catequese. Antes de qualquer outra coisa, tem aqui 2 bancos sobrando. Se alguém quiser, o pessoal está em pé lá no fundo, quiser sentar. A gente deixou reservado para os jovens da primeira comunhão. Só que a gente não calculou direito, então tem aí banco sobrando. Se alguém quiser sentar aqui nesses 2 bancos, esses 2 últimos aqui que estão com o pano aqui reservado, né? O pano branco. Pode sentar aqui, tá bom? Enfim, vamos para a nossa catequese, né? Coisa bem simples. Na segunda leitura, diz algo assim, tirada da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Quem tiver aí liturgia diária, pode até dar uma olhada. Diz assim: o destino de todo homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. O que está dizendo a palavra de Deus? Que só temos esta vida, portanto, só uma vez morreremos e logo após a morte haverá o julgamento. Ou seja, não existe uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance. E aqui nós vemos bem claro como que a nossa fé cristã, ela não está em sintonia com os ensinamentos espíritas. Digo isso porque muitas vezes há em nós uma certa confusão, achando que dá para conciliar as duas coisas. Mas não. Uma vez que somos católicos, que cremos na Sagrada Escritura, cremos que cada uma daquelas palavras são ensinamentos de Deus. E nós vemos aqui, através dessa passagem, aquilo que vai justamente contrário à nossa fé. Aqui eu não estou dizendo que as pessoas espíritas são pessoas ruins, nem nada disso. Estou aqui apenas dizendo que uma vez que cremos que a palavra de Deus é a verdade, então isso nos dá consequências na nossa vida, que é o quê? Recusar tudo aquilo que é contrário a essa palavra de Deus. Fecha parênteses, vamos para a nossa homilia de hoje. Veja, para nós entendermos a homilia de hoje, vou contar uma história lá do sertão do Nordeste. Tinha então uma comunidade que eles queriam construir uma capelinha para São Benedito. E aí então o coordenador da comunidade reuniu o pessoal lá do bairro e disse assim: olha gente, vamos construir a nossa capela para São Benedito, vamos fazer então uma cotinha, cada um ajuda com um tanto por mês, e assim a gente vai conseguir ter o necessário para então construirmos a nossa capela. Todo mundo foi de acordo e tudo mais, todo mundo ficou feliz. Organizar então ali, para quando ficar pronto o padre celebrar a missa. E então as pessoas começaram a dar o nome lá, para fazer a doação para o coordenador da comunidade. O coordenador da comunidade vai entregaria então esse dinheiro para o mestre de obras, que então realizaria as obras. E aí, passado alguns dias, o coordenador da comunidade pensava consigo: nossa, que bom, as pessoas estão sendo bastante generosas, vamos construir rapidamente essa capela. Não vejo a hora de receber a doação do seu Manuel, porque ele foi sempre muito generoso, e é uma pessoa de muitos bens e de muitas posses. Garanto que com a doação dele, nós conseguiremos erguer essa capela rapidamente. Só que o que ele não sabia, era que o seu Manuel estava passando por algumas dificuldades em casa. A sua mãe e a sua esposa estavam bem doentes, de modo que, para pagar o tratamento, ele tinha que dispor de boa parte do seu salário e, além disso, vendeu inclusive algumas de suas posses para conseguir então dar continuidade a esse tratamento. Apesar de tudo isso, seu Manuel era muito grato a Deus e louvava a Deus por tudo aquilo que estava vivendo. Mas, por conta da dificuldade financeira, não conseguia ajudar. Passado o tempo, e o coordenador da comunidade não via um tostão do seu Manuel. Mas gente, eu não acredito, seu Manuel não vai ajudar com nada, ele que tem tanto,
mas que pão duro, que pessoa ingrata, Deus agraciou ele com tanta coisa, ele não vai ajudar com nada, eu não acredito nisso. E aquilo que era uma simples indignação, foi se tornando uma raiva, um fervor interior no coordenador da comunidade, que achava o fim da picada, seu Manuel não ajudar com um tostão, sendo que ele era um dos que mais tinham na região. Chegou o dia da inauguração da comunidade, foi uma alegria, a igreja toda ela enfeitada e tudo mais. E aí logo depois da missa, haveria então ali o almoço. E logo depois então da missa, antes de oferecer o almoço, o coordenador da comunidade pegou o microfone para fazer os agradecimentos. Olha, gente, gostaria de agradecer a Deus que tornou possível tudo isso. Olha que coisa bela a nossa capela. Que Deus abençoe quase todos que ajudaram aqui do nosso bairro, pois quase todos foram generosos, quase todos foram fiéis. E seu Manuel foi se encolhendo. E aqui, na medida que ele ia falando, ele ia se inflamando ainda mais. Só que, abrindo parênteses, isto é um pecado que muitas vezes, sem a gente perceber, a gente acaba cometendo. Chama-se pecado da maledicência. Nós não sabemos o que o outro passa para nós estarmos julgando as suas ações. E muitas vezes, sem perceber, nós podemos tratar os outros dessa maneira. Por isso, devemos guardar muito bem a nossa língua. Digo isso porque é muito raro nós encontrarmos aqui nas confissões as pessoas confessarem que foram maledicentes umas com as outras, falando mal ou julgando as ações das outras. Eu acredito que isso não aconteça aqui. As pessoas são bem prudentes e não ficam falando da vida das outras. Isso deve acontecer somente lá no sertão do Nordeste. Fecha parênteses, continuemos a história. E então, à medida que ele ia falando, ele ia se inflamando ainda mais, até que chegou um ponto em que ele foi e falou às claras. Digo quase todos, porque o seu Manuel não ajudou com nada, sendo que o seu Manuel tanto tinha para ajudar. Apesar de seu Manuel não ajudar com nada, Deus foi generoso para conosco. Virou aquele burburinho, né? Quando acontece alguma coisa, povo que fica com a língua coçando, aí fica aquele ambiente que no fundo fica assim. Sabe como é que é? Aquele burburinho. E aí então, o padre e o mestre de obras se levantaram lá para poder falar. Primeiro começou o padre. Olha, isso que vocês estão fazendo para com o seu Manuel é uma grande injustiça. Porque vocês não sabem o que está acontecendo na vida dele. Vocês não sabem, mas o seu Manuel passou na sua família, passou por 2 problemas graves de saúde, tendo ele que dispor de muitos dos seus bens para custear esse tratamento. Apesar de tudo isso, seu Manuel, todos os dias, antes de ir para o serviço, de madrugada, ele ia para o local da obra e rezava o terço. Ele não oferecia dinheiro, mas ele oferecia as suas orações. E aí então vai, o mestre de obra pega também o microfone, né? Ele era um pouquinho mais bocudo, e diz assim: olha, isso que vocês estão fazendo com o seu Manuel é uma grande justiça, e eu vou explicar aqui o porquê. Seu Manuel, é verdade, em dinheiro ele não doava nada, mas no seu tempo livre, sábado, domingo, ele sempre estava aqui para me ajudar a construir a igreja. Ele doou o seu tempo e os seus finais de semana para que essa obra estivesse feita. E digo mais, tem muita gente que eu sei aqui que dava, na verdade, não de generosidade, mas quando ia fazer a doação, dava os trocadinhos. E digo mais ainda, tinha gente que apenas se importava em dar os cheques, mas não ia uma vez nas missas que eram celebradas aqui no domingo. E digo mais ainda,
Tem algumas pessoas que davam um cheque bem gordo, mas esse dinheiro ele adquiria de venda e tráfico de drogas. Aí virou um fuzuê todo, né? E agora, você quer? O padre foi, pegou o microfone de novo e contou e disse para o povo: olha, gente, eu gostaria de ler uma passagem do Evangelho para vocês. E contou a passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar. Qual é a moral da história? O que podemos aprender com tudo isso? Deus, Ele vê o nosso coração e Ele sabe qual a qualidade de nossa oferta, qual é a qualidade da nossa entrega, qual é a qualidade do tempo, do valor, do esforço que oferecemos a Ele. Ele sabe. Às vezes a gente usa isso como uma desculpa a gente poder fazer as coisas. Mas Deus sabe, Deus vê o coração. Eu gostaria de utilizar isso de uma outra maneira. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós vamos rezar, se é o melhor tempo que estamos oferecendo ou se é o tempo que sobra. Se é um tempo de qualidade que estamos entregando para Ele ou se é um tempo de qualquer jeito que estamos fazendo. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe nas nossas doações se é o pouco que oferecemos ou se é um valor feito de coração e generoso. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se estamos fazendo algo para nos aparecer diante dos outros ou se estamos fazendo algo porque realmente temos o nosso coração grato. O Senhor conhece o nosso coração. Portanto, neste Evangelho de hoje, nessa leitura de hoje, o Senhor quer nos convidar a enxergar esta vida de generosidade que somos chamados a ter. Sempre temos algo que podemos oferecer a Deus. Às vezes, este algo vai ser através de um valor monetário. Às vezes, este algo vai ser através do nosso tempo. Às vezes vai ser a junção das duas coisas. Mas sempre deve haver em nós a doação do coração. E de maneira especial, nessa missa de hoje, onde nós estamos celebrando a primeira comunhão desses jovens, nós queremos nos recordar da grande generosidade de Nosso Senhor para conosco, porque Ele, em cada Santa Missa, se dá a nós com generosidade na Sagrada Eucaristia. E espera de nós esta mesma generosidade. Muitas vezes, meus queridos irmãos, o nosso caminho para com Deus se torna frio, não porque Deus se afasta de nós, se torna frio porque nós não correspondemos na mesma generosidade com que Deus nos ama. É como um amigo que a gente faz tudo e esse amigo retribui pouco. Aos poucos, a amizade se esfria. E tal como acontece nas amizades, acontecem nas nossas relações com Deus. Se estamos passando por frieza, façamos esse exame de consciência para percebermos se essa causa da frieza em nosso caminho para com Deus não é fruto da nossa falta de generosidade para com Ele, seja do nosso tempo, seja daquilo que temos, daquilo que somos. Fazendo esse exame de consciência, nós também encontramos a saída para voltarmos a esta vida fervorosa nas coisas de Deus. Isto é, voltando a uma generosidade. Através das leituras de hoje, possamos suplicar ao Senhor a graça desta generosidade. Tanto a primeira leitura, que nos apresenta a viúva de Sarepta, que oferecia ali, era pouco, um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, mas era tudo que ela tinha. Ela oferecia a Deus toda a sua vida através daquilo ali, e Deus nunca lhe deixou faltar o necessário. A mesma coisa vemos na viúva do Evangelho. Tinha 2 moedas, era pouco, aos olhos dos outros passava despercebido, mas Deus, que vê o coração que oferta,
que vê o coração que reza, que vê o coração que se doa, dispõe do seu tempo, Deus lhe dará a recompensa. E feliz foi essa mulher. Aqueles outros ricos, nenhum deles são conhecidos entre nós, mas nós, 2000 anos depois, todas as vezes que lemos a Sagrada Escritura, lembramos dessa senhora. Que o Senhor nos conceda a verdadeira sabedoria para enxergarmos as verdades que se encontram nas Sagradas Escrituras. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.